Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais um programa Resumo do Dia, aqui no seu canal Causa Operária TV, 24 horas no ar. Nesta quinta-feira, dia 17 de fevereiro de 2022. Nosso programa destaca em sua manchete as declarações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o candidato da esquerda, o candidato dos trabalhadores, sobre chamando de malandros e de maneira acertada aqueles que querem privatizar tudo, condenando mais uma vez a privatização da Eletrobras, dizendo que isso vai deixar o país às escuras, e também defendendo, dizendo que vai rever a política de preço dos combustíveis, dizendo que é necessário abrasileirar o preço da gasolina contra os malandros da privatização. Então, fica por aí, você vai acompanhar esse tema central, mas nós vamos discutir também, vamos ver aqui no nosso programa, as últimas notícias sobre a enorme catástrofe que se abate sobre a região serrana, sobre Petrópolis, a minha cidade natal, no Rio de Janeiro, que entre mortos oficiais e desaparecidos já tem mais de 200 pessoas, né? A essa altura já são cerca de 120 pessoas contadas oficialmente como mortas, mas ainda tem 130 pessoas desaparecidas e as chuvas, infelizmente, voltaram a cair. Nós vamos falar, vamos dar mais informações, mostrar novas imagens aí de Petrópolis. Bom, e vamos destacar na nossa pauta também a vitória da greve dos trabalhadores, dos servidores públicos e da Compap, lá de Florianópolis. Vamos falar um pouquinho o porquê da greve e quais foram as conquistas importantíssimas, né, dessa greve, que mostra aí o caminho da mobilização. Dentre as conquistas está lá, tem a ver com o piso salarial nacional dos professores. Bom, na nossa pauta também, falar em malandros, né? O Lula falou de malandro. Tem os malandros que defenderam a Frente Ampla com o PSDB, que defenderam o MBL, aquele grupo fascista de direita, nos atos da esquerda. Bom, e agora querem pousar de combativos e dizer que o problema é o PT, que quer o Lula de vice, né? E também manter aí a candidatura que tem um cunho meramente eleitoral e visa dividir a esquerda em São Paulo para favorecer a direita, que é a candidatura do Guilherme Boulos, que, sem dúvida nenhuma, é um ponto de apoio importante para a direita em São Paulo. Bom, nós vamos falar aí da última entrevista coletiva do ministro Barroso, o reacionário Barroso, que disse na entrevista que os militares protegem a democracia. Os militares protegem a democracia, Papai Noel existe e traz presente para todas as crianças no Natal, Coelhinho da Páscoa também existe, cegonha, tudo isso é verdade, né? Os militares são mesmo muito defensores da democracia. Se você acreditar nisso, bom, fica por aí que nós vamos comentar as declarações do Barroso no dia também, no momento da saída do Barroso da presidência do TSE, quando o ex-ministro do Bolsonaro, o general Fernando Azevedo e Silva, desistiu de assumir uma diretoria do TSE. Você vai ver por quê. Em destaque também aqui na nossa pauta, na nossa programação, a nossa resposta aos judeus pela democracia que criticaram a posição do PCO sobre a questão da defesa da liberdade de expressão. Bom, e um destaque muito importante, né, que está acontecendo nesse momento, desse momento, nós vamos acompanhar aqui, podemos até ter novidades ao longo do programa, a crise, o agravamento da crise na Ucrânia, com ataque a uma escola, né, na região rebelde, e ameaça, e Putin ameaçando reagir aí à provocação, e o Biden voltando a falar em guerra. Isso depois do vice-embaixador dos Estados Unidos ser expulso
da Rússia, né? Vamos falar aqui desses motivos, e da Rússia também tem anunciado que o vice-primeiro-ministro russo, vai visitar a Venezuela, Nicarágua e Cuba. Então, fique por aqui, porque a crise está braba, está forte, está pegando, e mais do que nunca nós precisamos de se informar, de acompanhar os acontecimentos, para lutar, não só para compreender a situação, mas também para lutar para transformar essa realidade que é cada vez mais difícil para a classe trabalhadora, mas que mostra também a crise, o agravamento da crise entre a burguesia, a crise histórica do capitalismo. Bom, antes da gente... Nós vamos começar aqui a nossa pauta, tem charges aí no dia de hoje, mas antes eu queria saudar aqui o pessoal que está nos acompanhando já nesse começo de transmissão, e pedir a todos vocês que compartilhem adoidado aí o link do nosso programa, aqui do nosso canal, do Resumo do Dia, da Causa Operária TV, convidando o pessoal para vir assistir conosco, né? Para esse canal que é defensor da liberdade de expressão, luta contra a censura e pelos direitos democráticos de todo o povo, inclusive daqueles com os quais não nos concordamos, né? Porque nós defendemos a posição dos revolucionários, da Rosa Luxemburgo, que a liberdade é sempre e apenas liberdade para aqueles que pensam diferente, né? Defender a liberdade de se expressar apenas para quem pensa igual a gente não é se colocar verdadeiramente a favor da liberdade de expressão, ainda mais num regime capitalista. Bom, um salve aí para o Aurélio Santos e para o Revolução Popular do Brasil e o nosso amigo Pão com Ovo, membros do nosso canal que chegaram junto por aqui nesse começo de programa, o Revolução Popular do Brasil já mandando aí a sua simpática figurinha, contribuindo aqui com o nosso programa. Um salve para o Bruno Espírito Santo, para o Osni Castro, nosso muito boa noite também para Ana Rodrigues, que está chegando junto por aqui, o Val Alves, chegando também junto, e a Maria da Conceição Zanini Ribeiro. Um abraço para o Sou Eu e para a Rosana Baesso, membros também aqui do nosso canal, participando conosco. A Estefânia também chegando junto. E o Jesus era humano. Jesus está entre nós, né? Então, você aí que está participando, Jesus era humano, está entre nós. Então, fique junto, acompanhe, participe junto com Jesus, junto com a Revolução Popular do Brasil. Fernandes da Silva, também membro do nosso canal, chegando por aqui. A todos vocês, o nosso salve, nosso boa noite. Para o pessoal que nos assiste também na reapresentação, em outros horários, muito obrigado aí pela sua audiência, independentemente do horário que seja. Compartilhe o link, né? Mande aqui a sua opinião, e se você puder, faça aí como Revolução Popular do Brasil e contribua com de 99 centavos a 99 mil. Né? Aqui ainda não apareceu, falaram que tem um sheik árabe, contribui aí pesadamente com o PCO. Ele não apareceu ainda por aqui, mas se ele estiver entre nós, né, é a denúncia vazia, são as calúnias que são lançadas aí contra o PCO. Mas se por acaso tiver algum sheik árabe que quiser contribuir aí com 99 milhões, fique à vontade, não tenha dó nem piedade. Mas se você não é sheik árabe, né, não tem poço de petróleo, mas é um trabalhador, uma pessoa que entende a importância da nossa luta, contribua com qualquer valor, né? Ajude a sustentar essa imprensa combativa, revolucionária, independente, que é a Causa Operária TV, que não tem rabo preso com os patrões, com os capitalistas, que não recebe dinheiro de ONG ligada à CIA, né? De gente que trabalha aí para grupos israelenses, né? Aqui não tem patrocínio, então nós precisamos da sua contribuição. Faça aí como Jesus era humano, como LC29, que mandaram aqui seus stickers, suas figurinhas simpáticas, e estão contribuindo conosco, porque nós não temos vergonha de dizer, né? Porque também denunciaram a gente que nós somos muito mercantilistas, porque a gente pede dinheiro, e a gente pede mesmo, né? Se isso é ser mercantilista na cabeça de algum louco, né? Nós somos um partido que atua para transformar a realidade, que atua em favor da revolução e do socialismo,
mas que vive numa sociedade capitalista, que precisa pagar a conta de luz, precisa pagar a internet, né? Precisa pagar os funcionários que trabalham conosco para colocar esse canal no ar. Né? Então, nós precisamos da sua contribuição, porque aqui não tem propaganda de banco, não tem patrocínio do Estado e não tem a contribuição dos inimigos dos trabalhadores. Então, você aí, ó, saque da sua carteira, do seu cartão, da maneira como você quiser. Fique membro do nosso canal, se você ainda não é, como o Denis Navarro e a Priscila, que chegaram por aqui, e todo esse pessoal que está de verde aqui no nosso chat. Você pode ficar membro e dar a sua contribuição mensal. Sendo membro ou não, você pode mandar a sua contribuição instantânea e ajudar a sustentar a Causa Operária TV. Pois bem, vamos para a nossa pauta? Feita aí as nossas preliminares, vamos começar o programa já contando com a presença simpática da nossa companheira Andréia Truz. Boa noite, Andréia. Boa noite, Toninho. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui no Resumo do Dia. Pois é, mais um dia, né, desse pesadelo que não acaba, né? Mas estamos juntos. Vamos nós. Vamos lá, num dia quente. A Andréia tem um compromisso lá mais para o finalzinho do programa, mas ela veio aqui para participar conosco. Então, nós já vamos rapidamente só mostrar aqui no início do programa duas charges. Nós já vamos ter a Andréia comentando junto conosco aí os principais acontecimentos do dia. Então, vamos lá, produção, as charges aí do J. Camelo, a primeira delas repercutindo a viagem do Bolsonaro, o encontro do Bolsonaro com Putin. Né? Encontro com Putin. Está aí pergunta para o Putin pergunta, ué, cadê o Bolsonaro? E aí respondem para ele, o senhor está pisando nele, está lá o Putin em cima do capacho. Né? E o Bolsonaro foi lá e mostrou que ele não puxa o saco, não é só dos norte-americanos, é mais dos norte-americanos, mas ele puxa o saco também de qualquer um, inclusive dos russos, né? E foi lá e homenageou os soldados soviéticos que derrotaram o nazismo, o Exército Vermelho fundado pelo Leon Trotsky. Né? E quem diria, o Bolsonaro foi lá colocar flores no túmulo dos soldados do Exército Vermelho de Leon Trotsky. Bom, a segunda charge também do J. Camelo, falando da situação de confusão total entre a esquerda. Né? E o mundo de cabeça para baixo, como vocês podem ver na charge, e aí um pergunta para o outro. Você viu a direita defendendo a liberdade de expressão e a esquerda defendendo a censura e o encarceramento? Bem que eu já desconfiava que o mundo anda meio estranho ultimamente. Está aí a charge muito boa do companheiro J. Camelo. E a última, sobre esse mesmo tema, sua liberdade de expressão termina onde começa aí tá aí, a ditadura, né? Porque é exatamente assim. Né? A liberdade de expressão termina quando começa a ditadura. Esse aí deveria ser a máxima de todas as pessoas que defendem os direitos democráticos. Sem liberdade de expressão, o que nós temos é ditadura, seja lá que ditadura for, mas que é ditadura, com certeza, né? sem a orientação que nós destacamos aqui da Rosa Luxemburgo, que liberdade só é liberdade para quem pensa diferente. Né? Quem defende a liberdade só para quem concorda com as suas ideias, não defende a liberdade. Defende que os seus amigos, que os seus aliados defendam as suas opiniões. Isso aí pode ser outra coisa, mas liberdade, com certeza, isso aí não é. Bom, vamos começar o programa. Eu só rapidamente, antes da gente falar de Petrópolis, né, que é um acontecimento marcante aqui desses dias, situação geral de caos no país, mas tem uma outra situação que nós não podemos deixar de fora, né? Porque aqui no Brasil tem um mau hábito da imprensa capitalista, que é sempre assim, usar uma desgraça para esconder a situação pior. Né? Então, aí o pessoal procura tratar daquela notícia da semana, mostra cenas que procuram chocar, e sempre de um ângulo que não tem a ver com o caos provocado pelos inimigos do povo. Bom, nesse momento, o que está sendo deixado de lado é a situação da Covid. E o Brasil teve 1.129 mortes nas últimas 24 horas, e já fazem 10 dias que a média está acima de 800 mortes. Né? Mostrando aí que a situação está totalmente fora de controle. Né? Isso depois
o índice mais alto registrado nos últimos dias foi no dia 9, 1.295 mortes. Mas nós estamos aí começando já no meio da semana, né, de quarta para quinta, 1.046 mortes registradas novamente. A situação nos últimos 10 dias ficou aí, como eu disse, acima de... a média está chegando a 841 mortos por dia, e é um índice muito elevado, e obviamente que toda essa situação é resultado da política criminosa de não adotar medidas de fato, né? Porque aqui todas as situações elas não são enfrentadas de conjunto, como é o caso da pandemia. Não tem vacinação em massa, não tem campanha a favor da vacinação, né? Tem um debate falso se deve proibir ou permitir, mas não tem uma campanha pública, né? Como a gente sempre viu em momentos anteriores sobre a vacinação. E aí nós tivemos aí no dia de ontem, nas últimas 24 horas, 131 mil novos casos. Bom, passando rapidamente por esse tema, apesar de importante, porque hoje nós queremos falar uma vez mais, infelizmente, sobre a situação da minha cidade natal, Petrópolis, né? Duramente castigada. E o pior, né, André? Eu vou passar a bola para você. Ontem a gente falou bastante também desse tema, mas é muito importante, é que as previsões são de que o número de mortos deve dobrar, porque Exatamente. já tem um anúncio de que está se chegando aí a 120 mortos hoje, contabilizados, mas tem pelo menos 140 desaparecidos. Com você, André. Pois é, eu estou com áudio, né? Então, olha, Toninho, é tão triste o que aconteceu com Petrópolis, né? As cenas que a gente viu né, da água, a força da água. Então, com certeza, pelas cenas que eu vi, o número vai mais do que dobrar, porque que horror, né? A grande questão, Toninho, é o seguinte, né? Nós estamos lidando no mês de fevereiro já com o terceiro, no mínimo, o terceiro acidente, né? Com acidente ou crime, né, decorrente, né, de uma falta de política pública, né, quando se trata de enchentes. Estou falando por conta de Bahia, né? Estou falando por conta também de Minas Gerais. São Paulo também está na quarta, né? E agora Rio de Janeiro. Chega então a 105 o número de mortes após a tempestade, né? Essa tempestade de terça-feira em Petrópolis. O número foi atualizado pela Secretaria Estadual da Defesa Civil. Segundo a pasta, são 8 vítimas, né? Desse número total, 8 vítimas são crianças. Ao menos, Toninho, 140 pessoas seguem desaparecidas, né? De acordo com a Delegacia de Descoberta de Paradeiros. Olha, Toninho, dos 101 corpos que já estão no ML, 65 são mulheres e 36 homens. Desses, 13 são menores. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, né, foi até a Petrópolis e concedeu uma entrevista coletiva junto com o prefeito Rubens Bontempo, né, e o secretário de Estado de Defesa Civil, Leandro Monteiro. Ele, né, lá, nessa entrevista, eles falaram que foi a pior chuva desde 1932, né, foram 240 milímetros em 2 horas, em cada 2 horas. Foi uma chuva extraordinariamente forte, né? Cerca de 500 bombeiros estão envolvidos ainda, né, em busca de desaparecidos, Toninho. E, além da corporação, os moradores também estão ajudando, né, da região, a Defesa Civil também. A Polícia Civil montou uma força-tarefa com cerca de 200 agentes para coletar informações e percorrer os pontos de apoio e abrigos na cidade. E aí, Toninho, para piorar a situação, é que a previsão é de mais chuva por esses dias. Situação muito, muito grave, muito triste. Ontem nós mostramos muitas imagens aqui, inclusive recebidas de amigos, de parentes que vivem em Petrópolis. Eu convivi muito tempo, toda a minha juventude, que eu nasci na cidade, morei aí até a minha maioridade, né? Quando morei um tempo no Rio de Janeiro. E essa situação, infelizmente, é um drama recorrente e que a gente destacou aqui que vem se agravando, né, por conta da política do golpe de Estado, que congelou os gastos públicos, né, que cortou investimentos. Bom, e agora o pessoal para fazer demagogia, né, como o André destacou aí, agora é o prefeito, amanhã o presidente da República anunciou que parece que vai sobrevoar a região. É toda a demagogia do pessoal que quer encenar, faturar politicamente em cima da desgraça do povo, né? Mas muita gente de Petrópolis dizendo que
na realidade, o socorro não chega, né? Porque não há um plano nem de emergência, não há um plano para tirar a cidade da situação, e não é, infelizmente, um problema de uma única cidade no Brasil, né? É um problema de uma ampla parcela da população, porque não tem gastos em saneamento básico, em criação da infraestrutura necessária, em moradia, em construção de moradias de qualidade. Bom, e agora os moradores estão denunciando a falta que eles A mesmos falta estão de tendo aí. estrutura, não é, Toninho? A falta de estrutura, não é, do município, a falta de política pública, né, de pensar de uma maneira, né, a prevenção, né? Tanto que agora, né, vou passar aqui, os moradores do bairro, né, de bairros em Petrópolis, têm feito a remoção de corpos soterrados por conta própria. Caxambu, né, estaria em seus 2 acessos das principais vias bloqueadas, barreiras de lama impedem a entrada e saída de carros. E aí, Toninho, o que eles estão denunciando é a falta de apoio das autoridades na busca de sobreviventes e retirada dos corpos, né, de um dos bairros mais atingidos da última terça-feira. Segundo relatos de moradores, né, o acesso foi bloqueado pela lama, né, e o entulho. Então, as famílias que estão, né, ali nos bairros fazendo a remoção das vítimas soterradas. Só na manhã dessa quinta-feira, né, de manhã, 2 corpos teriam sido removidos da lama, né, pelos próprios vizinhos. Toninho, imagina o trauma, porque você já está numa situação de estresse, né, uma situação que você já perdeu a moradia, muitos perderam famílias, perdendo vizinho. É um cenário de guerra, né? Até o momento, mais de 115 pessoas morreram, né? A gente viu agora, nós falamos agora, e 116 estão desaparecidas. O bairro, então, fica próximo do Centro Histórico de Petrópolis, né? Não estaria recebendo ajuda da Defesa Civil, nem do Corpo de Bombeiro, e nem da Polícia Militar, e os próprios, né, moradores ali tendo que lidar com uma situação caótica e de trauma, né, Toninho? De muito trauma. Isso que é mais impactante, né? É isso aí, André. E Petrópolis, que é uma cidade muito bonita, né? Cidade serrana, mas que, infelizmente, é bonita aos olhos dos turistas, mas que, como toda cidade de porte médio, de porte grande, tem uma periferia muito grande de gente pobre que está vivendo numa situação muito difícil, e por isso, né, não por opção, o pessoal é forçado a ir morar em condições de loteamentos irregulares, de encostas, né? E o poder público não toma nenhuma medida diante dessa situação. Bom, e um dado que tem a ver, e vou passar para o André comentar, é que existe uma estimativa de um número grande de imóveis, né, que estão em área de risco, e que isso já digamos assim, é de conhecimento das autoridades, tinha um plano, um estudo sobre esse tema já há vários anos, não é isso, André? Ora, obrigada. É tão absurdo, porque essa situação se repete, né, de uma maneira, se não por tragédia, por farsa, sabe, Toninho? Porque quando aconteceu, eu só vou lembrar um caso, porque quando aconteceu Bento Rodrigues, né, em Mariana, que foi né, a Samarco tinha feito há 2 anos um inventário. Então, 2 anos antes do ocorrido, eles tinham feito inventário, e nesse inventário eles sabiam de tudo que tinha no distrito de Bento Rodrigues. Então, de cada casa, quantidade de garfo, galinha, ovo, tudo, né? Então, quando a gente tem uma tragédia dessa, que tem um fundo criminoso, Toninho, a gente tem exatamente isso. Petrópolis sabia de 15 mil imóveis em risco na área da tragédia desde 2017 e, mais uma vez, Toninho, acho que a gente tem que levar em consideração, Ouro Preto também passou por uma situação bem parecida agora, né, em janeiro, e a especulação imobiliária está por detrás disso também. Bom, a Prefeitura de Petrópolis, então, tem em mãos, desde 2017, um estudo que identificou 15.240 moradias com alto risco ou um risco muito alto de destruição por consequência das chuvas no primeiro distrito da cidade, né? Que foi o mais castigado, que é o que a gente acabou de falar. Choveu em apenas 3 horas, Toninho, o maior volume esperado para todo o mês de fevereiro, provocando, então, os deslizamentos das encostas, os alagamentos, fortes correntezas, nas cenas que eu comentei que foram
horrorosas, né? O pânico, o desespero das pessoas, muita lama, né? Suficiente para arrastar carro, quebrar, né? Acabar com as lojas do comércio, com moradias, né? As moradias que precisam, e muita gente, né, Toninho, perdendo o único bem que tem, que é sua casa, né? Seus imóveis, enfim, e a vida, né? O levantamento, então, chamado pelo Plano Municipal de Redução de Riscos, foi realizado pela empresa Teopratic Obras e Serviços de Engenharia e Arquitetura, que foi contratada, Toninho, pelo município por R$ 400 mil com recursos federais. Então, ao todo, nos 5 distritos foram mapeados 27.704 imóveis considerados de alto risco, né, que ocupavam ali 10% da área urbanizada de Petrópolis. Esse plano, né, o plano tem um nível de detalhamento bem especificando, inclusive, né, os recursos que teriam sido investidos em cada área, né, enfim, levando em ações como o reassentamento, saneamento básico, infraestrutura. No entanto, Toninho, né, entre as 62 regiões mapeadas no primeiro distrito, aquela que aparece com mais casas e perigo é justamente a identificada, né, pelo estudo como o local da tragédia. Então, o plano apontou 729 imóveis de áreas que teriam ali, né, sido sofrendo ameaça, né, com relação às chuvas, em 6 níveis de risco, né? No recorte desses níveis, né, do nível considerado mais crítico, eram 240 imóveis e o desastre acontece, né, Toninho? Então, desastre, acidente, é isso que né? Será que é isso? Será que é um acidente, Toninho? Não é? Será que é um desastre? Acho que a gente está usando, não é, o nome errado, não é? É isso, que mostra, e só para a gente fechar esse ponto, o cinismo, né? Porque a mesma imprensa, eles gastaram R$500 mil para fazer um levantamento. Aí ninguém adota nenhuma medida, e a imprensa, que até dias atrás estava fazendo campanha a favor da redução dos gastos públicos, a imprensa que apoiou o golpe para congelar os gastos públicos por 20 anos com o Temer, como foi feito, e que é a favor do teto de gastos, ou seja, que tem que gastar menos que a população, né, para deixar a população morrer de fome, morrer nas enchentes, morrer no desemprego, para sustentar os parasitas dos banqueiros, né, daqueles que vivem às custas da miséria do povo. Bom, vou seguir na pauta, porque eu daqui a pouquinho quero passar para a Andréia falar sobre o tema principal do programa de hoje. Não principal do ponto de vista político, porque, obviamente, esse tema, todos os temas aqui, principalmente esse de Petrópolis, é muito importante. Mas antes eu queria falar de um acontecimento muito importante lá em Florianópolis, em Santa Catarina, capital catarinense, né? Porque desde a semana passada estão em greve durante 7 dias os servidores públicos da capital e também os trabalhadores da Companhia de Melhoramentos, a CONCAP, que é a empresa responsável pela coleta de resíduos e pela limpeza pública da capital. Pois bem, hoje, né, na realidade foi ontem, né, ontem à noite, no final do dia, o pessoal realizou uma assembleia e decidiu acabar com a greve. Mas o importante e o legal dessa vez é que eles conquistaram, né, várias reivindicações muito importantes da greve, né, que inclusive que eram, assim, digamos assim, o carro-chefe. Entre a conquista está o cumprimento do acordo coletivo, interrupção das terceirizações e pagamento do plano de carreira dos servidores do município, da capital, e o piso nacional do magistério. Aí, mais uma capital, né, a capital catarinense, depois da greve lá de Fortaleza, né, em Santa Catarina, os professores cruzaram os braços e arrancaram, através da sua mobilização junto com os servidores públicos, o pagamento dos 33,23% do piso salarial nacional dos professores, né, que é uma necessidade, e além disso, né, porque tem uma choradeira aí dos prefeitos, dos governadores, esse dinheiro, né, além de ser lei, está na lei, é uma obrigação, é um dinheiro do Fundeb que está sendo repassado para os estados e municípios. Não tem por que não pagar o reajuste, né? Prefeitos e governadores estão recebendo a mais. O salário dos professores ficou congelado, não teve reajuste no piso no ano passado, né? Eles se valeram da pandemia
e apesar do repasse ter aumentado, o Estado e o município terem recebido mais dinheiro por aluno, eles não reajustaram o salário dos professores. E agora os professores estão tendo que ir à greve, né, para arrancar o reajuste que está estabelecido em lei. Né? Então, já são dezenas de cidades pelo país onde mas a conquista só tem avançado, onde os professores se mobilizam e entram em greve. Então, parabéns aí aos servidores públicos e aos professores, e também aos trabalhadores da limpeza pública lá de Florianópolis, pela greve, né, greve muito combativa, e pela conquista da mobilização, mostrando qual é o caminho, né, para enfrentar toda a ofensiva da direita contra os salários, contra as condições de vida, o caminho é a mobilização dos trabalhadores. Bom, eu vou passar para a Andréa, porque ela vai embora, mas não sem antes, né, daqui a pouquinho, mas ela vai tratar de um tema muito importante, que foram as declarações do ex-presidente Lula no dia de hoje, diante de toda a bandalheira que a gente vê aí na questão da privatização, na questão dos combustíveis. O que disse o Lula, Andréa? Ô, Toninho, é tão bom acabar com uma notícia dessa, olha só. Bom, primeiro que Lula disse que nós vamos abrasileirar o preço da gasolina, ele garantiu. Então, o ex-presidente ainda fez duras críticas, né, à intervenção do governo Bolsonaro de privatizar a Eletrobras, deixando, né, vão deixar o povo no escuro. Ontem ele já tinha lembrado, né, que pedindo para os empresários, avisou, olha, empresários sérios não vão comprar a Eletrobras, porque, né, enfim, nós vamos rever essa privatização. Bom, mas com relação a brasileirar a gasolina, o presidente, né, o presidente Lula, vamos deixar assim, em entrevista nessa quinta-feira à Rádio Progresso, em Cariri, no Ceará, voltou a garantir que, se voltar à presidência da República, mudará a política de preços da Petrobras, né, vinculando o preço dos combustíveis, né, nesse momento que está vinculado, né, ao dólar, fazendo com que o litro da gasolina chegasse aqui, né, a R$ 8, em locais, alguns outros locais do Brasil, a quase R$ 10. Ele falou até o seguinte, Toninho, esses malandros estão destruindo a Petrobras fatia por fatia. Então, eles falaram, até ele lembrou, né, comentou na hora que ele lembrou da privatização da BR, ele falou que apareceram nesse país 432 empresas, né, que estão importando gasolina dos Estados Unidos a preço de dólar, e aí o preço é internacional, e quem vai pagar? O nosso companheiro ali que tem um caminhão, a gente que tem aqui um carro, classe trabalhadora, né, Toninho? E no final das contas sobra, né, para o povo. Portanto, ele falou o quê? Que, se dirigindo ao mercado, né, quero dizer em alto e bom som, né, que ele vai, sim, o preço vai ser brasileiro, porque os investimentos são feitos em reais e a gente vai tirar o petróleo e aumentar a capacidade de refino. Então, acho que, Toninho, no geral, ele dá um recado, né? Bem de leve. As coisas estão mudando na Petrobras. Acho que agora a gente tem que forçar, enquanto militância, né, para que a gente consiga até restatizar, né, o que der, se a gente conseguir, não é? Porque não dá para deixar na mão desses caras, não, né? Não dá mesmo. E com relação à Eletrobras, né, Toninho, eu acho que se privatizar, ele restatiza. Ele vai rever isso como uma das primeiras demandas. Até porque, num ano de eleição, quem é sério não compraria. Com esse governo, menos ainda, né, Toninho? Então, eu acho que não vai rolar, não. Tomara. E, com certeza, né, esse tem que ser um eixo importante da mobilização da esquerda em torno da campanha do Lula, né, que é a luta contra as privatizações e a luta, como a Andréa destacou mesmo, pela reestatização do que foi privatizado. Né? Porque toda a nossa riqueza está indo embora pelo esgoto, pelo ralo. Né? É o petróleo, que é nosso, que é do povo brasileiro, mas que a gente está entregando de graça para os gringos, e quem fica com lucro são os acionistas da Petrobras. A gente não ganha nada. Né? O Lula falou da dona de casa que paga o preço alto de alimentos, de quem precisa abastecer o seu carrinho, o preço da passagem que estão querendo aumentar. Então, precisa abrasileirar, né, como disse o Lula, de maneira muito interessante. Né? Ao invés da gente pagar a gasolina a preço que interessa aos gringos, a gasolina tem que custar aquilo que interessa, né, e que serve ao povo brasileiro. E a luta aí para a gente. Ele falou também
da ameaça, né, que nós temos com a privatização da Eletrobras, do povo ficar no escuro. Né? Nós já está ruim, nós já estamos à escura. Né? O pretexto, a gente falou aqui dias atrás, para as contas altíssimas que nós estamos pagando, era a falta de chuva. Né? Há vários meses está chovendo adoidado, né? E a conta de luz não diminui. Né? A gente continua pagando, distribuindo o dinheiro do povo para esses verdadeiros vampiros, e agora eles querem pegar de graça a entrega, né, da Eletrobras, e o Lula advertiu, como o André falou, tome cuidado, né, porque não é coisa séria a véspera da eleição, e depois tudo pode mudar. E vamos lutar para que mude mesmo. Andréia, dá um tchau para o pessoal, porque eu sei que você tem compromisso. Antes de dar eu gostaria de te prender aqui. Mas antes de dar um tchau, eu preciso dar um pitaco na sua próxima notícia. Porque então vai lá, eu vou deixar você anuncia e dar o pitaco, vai lá. Eu li aqui, eu falei, não, deixa eu tentar entender. Quer dizer, então, olha, defensor da Frente Ampla e do MBL nos atos, PSOL, não quer o Alckmin como o vice de Lula e quer candidatura de Boulos mantida. É o mesmo que esteve lá naquela manifestação com a gravação da Neca Setúbal, né? É o mesmo pessoal que estava lá, né, que queria... Enfim. Entendi, então. Beleza. Entendi. Está entendido. Né? Olha, eu vou te falar, viu, Toninho? A gente vai ter que ter muita paciência esse ano. Mas, vou ficar aqui ouvindo, que realmente vou ter que correr. Mas eu não aguentaria, né? Eu não aguentei. Tinha que dar um pitaco aqui, tinha que tirar uma onda, porque é de doer. Semana que vem também ainda estou nessa meia hora, mas depois vai ficar tudo ao normal, aí eu volto. Então fica com você, vamos embora. Até amanhã, vocês, eu vou ficar amanhã ouvindo, mas sigam agora com o Toninho. Toninho, beleza, até semana que vem. Bom final de semana para vocês. E até que... Um abração. Muito obrigado pela sua participação. E eu sigo daqui com os nossos amigos, muita gente aí agradecendo aí a presença da Andréia, saudando a participação dela, e eu continuo com essa notícia que ela levantou, que de fato é muito importante. Né? Nós temos aí um show de cinismo. No momento em que o presidente Lula se coloca diante de coisas muito importantes, né, como é o caso da questão dos combustíveis, como é o caso da Eletrobras, o PSOL ontem lançou aí a sua campanha de pretextos para não apoiar o Lula, né? Sob o disfarce de que é uma política de exigências para apoiar o Lula. Bom, exigência é o que não falta. Né? O PSB pediu até as cuecas do Lula, né? Pediu que simplesmente o PT tinha que apoiar o PSB em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, no Rio Grande do Sul, em Pernambuco. Bom, só faltou pedir ao Lula para renunciar ao cargo de presidente, né, e apoiar um candidato do PSB para a presidência da República. Eles só não fizeram isso porque eles não têm candidato nenhum, né, não tem ninguém com prestígio, né, nem que chegue perto, não só do Lula, né, de vários outros políticos importantes da esquerda. Né? Bom, mas no meio de tudo isso, tentou e continua tentando impor aí toda uma série de chantagens contra o PT, né? Inclusive o apoio, apesar de que o candidato do PT, o Haddad, pontua na frente dos demais, o PSB gostaria de chantagear o PT, exigir o apoio. Bom, e o resultado de tudo isso aí nós temos apontado. Né? Toda essa política de exigências, no caso do PSB, que está ameaçando aí romper a federação que ainda não existe, né, com o PT, o PCdoB e o PV, é uma política para se juntar à direita, né, para não apoiar o PT, né, uma política golpista que é comum ao PSB, que decidiu em 2016 votar a favor do impeachment da presidenta Dilma, né, e deu 26 dos seus 29 votos na época a favor do impeachment. Né? Bom, depois disso, o PSB votou várias pautas aí junto com a direita, não fez absolutamente nada, 0,0 na mobilização necessária pela liberdade do ex-presidente Lula, e agora está aí, depois de ter tentado tirar uma casquinha ali e acolá, né, em Pernambuco, o PT chegou a retirar a candidatura do candidato do partido, que estava na frente das pesquisas eleitorais, para agradar o PSB, né? E mesmo assim o PSB continua chantageando e aumentando aí
nessa negociação, tentando forçar o aumento das exigências. Bom, aí quem embarcou nessa canoa, né, para tirar uma casquinha é o PSOL. O PSOL apresentou aí um conjunto de exigências que queria chamar a atenção, que, inclusive, não tem legitimidade porque não é a política do PSOL. Primeiro, porque o PSOL não tem uma política clara e definida diante da situação. Mas vamos lembrar aqui o seguinte: quem é que foi tirar os tucanos da cova? Né? Quem é que foi lá defender a frente ampla com a direita? Né? Foi justamente o PSB, o PSOL, desculpe. Né? Foi o PSOL que participou dos atos pela frente ampla, foi o PSOL que mandou, que foi às ruas fazer ato com Dória, né? E com o MBL, participou até, vocês estão vendo aí a Isapena, né? Participando de ato na Avenida Paulista junto com o MBL, o MBL do Kim Kataguiri, que agora eles falam que eles querem caçar o mandato, foram eles que ajudaram, trouxeram esse pessoal para os atos da direita. Quando os militantes do PT e do PCO, né, colocaram aí uns cabos eleitorais pagos da direita para correr, olha onde estava o PSOL. O PSOL estava lá todo assanhado, né, trazendo para dentro do movimento Fora Bolsonaro o MBL, o PSDB, né? Não era só o PSDB do Alckmin, não, o PSDB do João Dória também. Né? Então, agora, como um pretexto, como um motivo para criar obstáculos e até para animar os setores do PSOL totalmente divisionistas, que estão, inclusive, lançando aí uma pré-candidatura do partido para dividir a esquerda, não tem nenhuma chance eleitoral, obviamente, né? Eles estão aí nessa política de apresentar um conjunto de exigências. E é bom que se diga. E eles não falam claramente que é uma política para apoiar o Lula. É uma política supostamente para unir a esquerda. Quando todo mundo sabe, vamos ser bem claros, essa esquerda parlamentar aí já está claro que não vai ter unidade nenhuma. Né? Não vai ter unidade porque o pessoal está comprometido aí até o último fio de cabelo aí com muita gente comprometida com a direita. Né? Muita gente aí que votou na privatização da água, por exemplo, né? Como do PDT, muita gente que foi às ruas e fez frente aí com Tabata do Amaral, com gente que não tem nada a ver com a luta dos trabalhadores, né? Que dançou lá, participou da dancinha com Dória, e por aí vai. Né? Então, obviamente que essa política não é uma política, é uma política de pretextos para não apoiar o Lula. Né? Ou para dar um apoio envergonhado, né? Que é pior do que não apoiar. A verdadeira política da esquerda tem que ser um apoio incondicional ao ex-presidente Lula. Né? Que a esquerda discuta um programa de mobilização em defesa das reivindicações dos trabalhadores, que impulsione esse programa nas ruas, na CUT, nos sindicatos, nas organizações dos trabalhadores, nada mais normal. Agora, chantagear, né, fazer fusquinha, enquanto, é bom lembrar que, ao mesmo tempo que faz isso, o PSOL mantém, como anunciou o presidente do partido, Juliano Medeiros, a candidatura do Boulos, né, a candidatura que visa dividir a esquerda em São Paulo, porque a candidatura do Boulos, todo mundo sabe, né, não tem, sem o apoio do PT, sem o apoio, não tem a menor possibilidade de disputa eleitoral, no momento, inclusive, que pela primeira vez em muitos anos, o PT aparece com uma chance relativamente grande, né, do ponto de vista eleitoral, né, de ganhar as eleições. Né? Aqui nós não estamos discutindo se o candidato é o melhor candidato do PT ou não, porque nós não vamos apoiar o Haddad, nós temos uma posição política de princípios, né? Nós não apoiamos candidaturas que não sejam do movimento operário, que não sejam da classe trabalhadora, né? É uma questão principista do PCO, né? E o PCO não é um partido eleitoreiro e não seguia por diretrizes eleitorais, como é o caso do PSOL. E do ponto de vista eleitoral, é evidente, né? A não ser que a pessoa esteja com um outro interesse muito estranho, que em São Paulo, o candidato que tem condições de derrotar a direita, né, que tem condições de liderar eleitoralmente a esquerda, é o Fernando Haddad, né? Quer a gente goste ou não. Né? E também não faz sentido trocar 6 por meia dúzia, né? Porque a candidatura do Haddad, se a gente tem diferenças com ela, porque justamente não é uma candidatura da luta, do movimento de luta dos trabalhadores,
não é uma candidatura da classe operária, como é o caso do Lula, como é o caso de outros candidatos. Nesse sentido, a candidatura do Boulos, menos ainda. Né? A candidatura do Boulos, como vem sendo desmascarado cada vez mais, é a candidatura que foi, nos últimos anos, inflada, né, por setores da direita, por quem patrocinou a campanha do Não Vai Ter Copa, por quem, como vocês estão vendo na imagem aí, patrocinou a campanha a favor, né, da política da direita de caçar os parlamentares, os deputados, os ex-dirigentes do PT, o Genuíno, o Zé Dirceu, né? Gente que apoiou essa política, ou seja, que teve uma política direitista, reacionária, diante do golpe de Estado, né? E, obviamente, não tem nenhum conteúdo progressista, né? Revolucionário, nem nada parecido, né? Diante da candidatura do PT, que é o maior partido da esquerda. Então, obviamente que é uma política para dividir, né? É uma política para jogar areia nos olhos, para semear confusão, né? Para dar uma aparência de esquerda e atacar o PT, fazer críticas, né? Também nesse caso do Alckmin, porque, por exemplo, nós temos toda a integridade política, como o cacife, né? O direito, né? De fazer aí a crítica, de lutar por um outro vice para o Lula, né? De defender isso no movimento operário, porque nós nunca apoiamos aí a política de Frente Ampla. Mas o PSOL não. O PSOL foi fundador da Frente Ampla, né? Teve junto aí com essa política da direita. Que direito tem eles, agora, só por um interesse eleitoral, de vir criticar o Lula, né? Por uma questão eleitoral, por uma política com a qual nós não concordamos, né? Está buscando aí uma aliança com setores do PSDB, com os quais o PSOL namorou, andou de mãos dadas, né? Deu selinho, né? E fez muito mais, né? E agora eles querem usar isso aí como um pretexto para criticar o Lula, né? E chegarem aí a um dissenso. Bom, antes de seguir na pauta, agradecer aqui ao Pão com Ovo, né? Que mandou aí um superchat e uma mensagem. O governo construiu o Coab no Morro e isso é genocídio, né? Se referindo lá aos acontecimentos de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Então, eu queria agradecer ao Pão com Ovo, ao LC29, Jesus Era um Humano, a todo mundo que já contribuiu por aqui, Revolução Popular do Brasil, e pedir a você também que mande aí a sua contribuição. Né? Eu sei que os identitários estão dizendo não contribua com o PCO, porque eles recebem dinheiro de um sheik árabe. Né? Eu sei que a direita está dizendo não contribua com o PCO, porque você está ajudando aí esses comunistas, esses revolucionários, mas não dê ouvido à direita, não dê ouvido a quem não participa da luta real do povo brasileiro. Saque aí do seu cartão e contribua. Mande aí o seu superchat, o seu sticker, ajude a sustentar a imprensa combativa, revolucionária, que é a Causa Operária TV. Vamos em frente, destacando agora a última entrevista coletiva, e já vai tarde, né? E pior é que uma pena que o que vem não é melhor do que ele. O Luiz Barroso, o ministro do TSE, do STF, né? E que estava na presidência do TSE e que na terça-feira vai ser substituído aí por gente da mesma estirpe, né? Da mesma ala direitista do Supremo Tribunal Federal, que é o Luiz Fachin. Bom, na sua última entrevista, o Barroso se posicionou verdadeiramente como um ativista político, né? Mostrando o caráter político do Tribunal Superior Eleitoral e do próprio STF. Né? Porque não caberia a um juiz, ao ministro, né? Que deveria ser uma pessoa, supostamente, ainda mais um ministro que estava à frente da condução dos processos eleitorais, ter um posicionamento político, ter uma posição, né, contra ou a favor, seja lá de que for, de que partido, de que político, não. Mas o pronunciamento deixou, mais uma vez, claro, né, que todos esses juízes aí, eles são deputados sem mandato, são senadores sem terem sido eleitos por ninguém. Mas eles resolvem fazer política. O cargo deles,
O próprio Barroso, dias agora, na saída do TSE, disse que o impeachment talvez tivesse sido um erro, mas foram eles que impulsionaram todo o processo que levou à derrubada criminosa da presidenta Dilma, sem nenhum crime. Não. E agora, o Barroso, de saída, defendeu, aí, usou a sua saída para defender os militares, em meio a uma crise tremenda, né, porque aconteceu uma coisa bastante inusitada. Os militares foram convidados pelo próprio Barroso a integrar uma comissão sobre a urna eletrônica lá no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral. E os militares, as Forças Armadas, mandaram 70 perguntas para o TSE, isso em dezembro, sobre o funcionamento das urnas e suspeitas sobre uma série de coisas. Bom, aconteceu que parte dessas perguntas foram vazadas, né? E o próprio presidente Bolsonaro se referiu a elas, dizendo que o TSE não tinha esclarecido devidamente as questões levantadas pelos militares, que é um outro partido político, é o Partido dos Militares, né? O Partido dos Militares Golpistas. Bom, aí o tribunal, o comando, a cúpula do TSE resolveu, os militares, quando mandaram para o TSE, pediram sigilo, que também é uma coisa totalmente absurda. Nós estavam fazendo perguntas para um órgão público, mas o fato é que as perguntas acabaram sendo vazadas. E aí a imprensa, o jornalista, perguntou para o Barroso sobre esse vazamento. Ele disse que falou, não foi ninguém do TSE que vazou, querendo dizer que tinham sido os próprios militares, mostrando aí a crise, né, entre as alas da direita. Por um lado, né, os militares golpistas aí que estão vinculados aí ao governo Bolsonaro, o Partido dos Militares, e, por outro lado, os ministros do TSE, que estão claramente identificados com a direita golpista, né, com os setores que deram o golpe e que estão buscando um caminho aí para tentar se livrar do Bolsonaro, né? E o Barroso mostrou que é exatamente disso que se trata, fez vários ataques aí ao presidente da República, né? Não que alguém pode até achar que os ataques são ou não devidos, mas que não caberia ao ministro do Judiciário, né, ficar se posicionando sobre essa ou aquela colocação do presidente da República. Ele sim, né, ele é detentor do voto e foi eleito aí como um político, tem direito de se pronunciar politicamente, de falar as besteiras que a gente ouve ele falar cotidianamente, que são as suas opiniões. Agora, o Barroso, quem votou nele para fazer política? Ninguém. Ele está lá recebendo um salário que, diga-se de passagem, é muito alto, né? No mínimo, deveria ser para fazer cumprir a lei, né? Mas ele não faz nenhuma coisa nem outra. Nem a lei é cumprida. É bom lembrar que esses violadores da lei foram os que deixaram Lula preso por 580 dias, passando por cima da Constituição, né, que estabelece claramente que ninguém pode ficar preso sem o trânsito em julgado, né? Violaram a Constituição, ajudaram a eleger o Bolsonaro e agora ficam fazendo discurso político. E o que disse mais o Barroso? Ele disse que a gente pode confiar nos militares, que os militares são defensores da democracia. Que coisa linda. Linda e mentirosa, né? Linda e cínica, né? Isso dos militares que, inclusive, ameaçaram o STF, que se aprovasse o habeas corpus por Lula, você se lembra, em 2018, tinha golpe militar no Brasil. Bom, e botando água nessa fervura, hoje o ex-ministro da Defesa do Bolsonaro, o general Fernando Azevedo e Silva, ele desistiu de assumir aí uma diretoria do Tribunal Superior Eleitoral, né, a diretoria geral do TSE, né, sendo nessa função ele seria responsável pelas questões administrativas e de segurança do tribunal. O ministro, ele que foi ministro da Defesa do Bolsonaro, estava sendo apontado aí como um elemento para fazer uma infiltração dos militares no tribunal, né? E no meio dessa crise ele alegou aí questões pessoais e desistiu de assumir o cargo, né? Mostrando aí que tem um atrito, tem uma luta grande, né, para ver quem controla as eleições, né?
E é bom lembrar que o próprio Azevedo e Silva, ele tinha já, antes de ser ministro da Defesa do Bolsonaro, ele foi assessor especial do ex-ministro do presidente do STF, me fugiu agora o nome, deu um branco, o ministro Toffoli. Né? Quando o Toffoli assumiu a presidência, os militares indicaram ele como um assessor. Ele é aquele assessor que soprava no ouvido do Toffoli. O Toffoli, por exemplo, foi fazer um discurso sobre o golpe de 64 e, pela primeira vez, depois de muitos anos, o presidente do STF não falou golpe, falou dos acontecimentos de 64. Né? Ele era responsável por fazer a censura, por convencer o Toffoli, né, a usar palavras mais amenas, mais carinho com os militares, né, como fez hoje o Barroso, né, que, em meio à crise com os militares, tratou de mandar beijos e abraços para os militares e dizer para o povo brasileiro que nós temos que confiar nos militares, que eles são puros e bons, puros golpistas e bons picaretas, né, que, com a ajuda do TSE e do STF, levaram o país para o buraco que nós estamos vivendo no regime golpista. Bom, em frente da nossa pauta, eu queria destacar agora, nós estamos aí nos minutinhos finais, mas eu queria, antes da gente ir para a nossa pauta internacional, muito importante no dia de hoje, destacar a nossa resposta aos companheiros judeus pela democracia, que muita gente acompanhou aí pelas redes sociais, publicaram aí dias atrás uma declaração, né, criticando o Partido da Causa Operária pelos seus posicionamentos a respeito da liberdade de expressão, né, a respeito do direito da liberdade de opinião, de expressão, se colocando contra, né, a verdadeira caça às bruxas que se abriu no país em torno desse tema. Né? E eu queria destacar aqui, deixa eu só achar o meu link aqui, que eu me perdi aqui no acompanhamento da... Está aqui. Bom, então eu queria destacar, vocês podem acessar, está no Diário Causa Operária de hoje, causaoperaria.org.br, né? Uma matéria intitulada Resposta aos Judeus pela Democracia. Né? E eu queria destacar alguns pontos para vocês, né? Porque os companheiros do grupo Judeus pela Democracia, eles acabaram por atuar de maneira caluniosa, né? Ao acusar que o PCO, acusaram o PCO tanto de antissemitismo quanto de negacionismo, né? Em relação à questão, em relação ao Holocausto. Né? Bom, primeiro é preciso destacar que, com isso, eles escamoteiam o debate e o conteúdo das declarações que o partido vem fazendo, né, na sua imprensa, nas declarações do companheiro Rui Costa Pimenta, presidente nacional do partido. Né? Nós, como marxistas, né, nós não achamos minimamente racional e aceitável ter algum tipo de preconceito por razão de raça ou de religião. Né? Essa é uma questão. Queria destacar, por exemplo, que dias atrás nós condenamos, né, com base nesse princípio, a invasão da igreja, uma igreja católica lá em Curitiba, da mesma maneira que ontem nós condenamos aqui os ataques a um terreiro de candomblé lá em Eunápolis, na Bahia. Né? Então, obviamente, que se trata de uma calúnia, né, nos acusar aí de ter uma posição contrária a esse aquele grupo por um problema de concepção religiosa. Da mesma maneira, nos acusar de negacionismo é uma calúnia, né? Uma vez que nós, nos cursos, nas atividades que nós realizamos, nós deixamos claro que o massacre dos judeus ocorreu, bem como esse massacre ele foi denunciado pelos comunistas, né, que descobriram aí o horror nos campos. Né? Sobre essa questão, o companheiro Rui Costa Pimenta foi cristalino, né, na sua denúncia de um lobby pró-Israel e em favor de determinados interesses de capitalistas judeus
que não necessariamente são israelenses, né? E isso aí é inegável. É inegável que os capitalistas judeus e israelenses montaram um poderoso aparato de propaganda que influencia de forma decisiva a política, principalmente nos Estados Unidos, né? Foi esclarecido que há uma máquina, né? Que, inclusive, publicamente gastou mais de 70 milhões na operação de lobby, que nos Estados Unidos é legal, né? E esse lobby é um lobby que defende aí claramente interesses de judeus ricos, né, e do Estado sionista de Israel, né? Então, acusar um partido revolucionário como o PCO de ser antissemita, né, por denunciar aí os ataques, os malfeitos do Estado de Israel e dos capitalistas judeus, né, que são ligados ao imperialismo norte-americano, logicamente que é um absurdo, né? E apesar de que isso não constitua uma novidade, e acontece também em outros países do mundo, né? É o caso, por exemplo, do Jeremy Corbyn, o líder da esquerda, da ala esquerda do Partido Trabalhista britânico, que vem sendo perseguido aí sob acusação de antissemitismo, né? Bom, se nós queremos destacar o seguinte: se o coletivo Judeus pela Democracia se propõe a defender a democracia no Brasil e os direitos do povo, deveria, em primeiro lugar, se distanciar da política genocida de Israel, né? E depois se distanciar dos interesses capitalistas envolvidos nessa política genocida. O ataque ao povo palestino, né, a perseguição aos povos árabes a serviço dos interesses dos Estados Unidos em toda aquela região. Confundir, né, a nossa crítica ao Estado genocida de Israel, né, e a interesses capitalistas com o negacionismo do Holocausto, misturar alhos com bugalhos, né, tentar criar uma confusão e lançar uma calúnia contra um partido revolucionário que defende, né, os interesses dos povos oprimidos, inclusive, né, dos povos dos judeus, né, oprimidos aí em várias regiões, inclusive no Estado sionista de Israel, que persegue, em função dos interesses, né, dos judeus ricos que controlam o Estado, a classe operária do Estado israelense, né, a classe operária palestina e também os judeus membros da classe operária daquele país, né? Então, nós queríamos destacar que a nota produzida pelos companheiros com essas acusações contra o PCO é um capítulo muito triste, né, da reação de setores da esquerda, né, que são contrários às nossas declarações, defendendo a liberdade de expressão e de consciência, né? E aqueles que se dizem judeus pela democracia deveriam estar na linha de frente, né, na defesa da liberdade de expressão e de consciência, porque os judeus estiveram aí perseguidos e duramente massacrados, reprimidos, assassinados brutalmente, muitos deles judeus de esquerda, justamente pela defesa na luta pela sua liberdade de expressão, na luta pela defesa dos interesses do povo e da classe trabalhadora, né? Sem essa liberdade de expressão, né, sem o direito de organização e de mobilização, né, jamais, né, os judeus poderiam enfrentar essa situação, inclusive se manifestar contra esse regime de opressão que se estabeleceu em várias partes do planeta, né? Bom, é muito interessante destacar o seguinte, que esse cretinismo de setores da esquerda chegou ao ponto, inclusive, de acusarem um companheiro, várias pessoas que são de origem de consciência, de concepção judia, como judeus de esquerda, como, por exemplo, o Greenwald, né, que tem uma posição bastante similar à nossa, né, defende a liberdade de consciência e de expressão, e que foi atacado como antissemita, apesar dele ser judeu, né, apesar de, como ele mesmo declarou, de ser negro, judeu e homossexual, de não ter nenhum motivo, né, para ter uma posição de caráter racista, né, contra o povo judeu,
né, e ter uma posição a favor, né, dos posicionamentos da direita, como é o nosso caso. Né? Confundir, né, a defesa da liberdade da expressão como a defesa de posições direitistas, reacionárias, é, no mínimo, né, muita má intenção e uma política de calúnias, né, que tem que ser amplamente repudiada. Bom, se você quiser ler mais sobre o assunto, vai lá na página do Diário Causa Operária, causaoperária.org.br, né, e leia lá. Nós estamos dando ampla cobertura a esse debate. Nós queremos fazer esse debate, inclusive com os companheiros judeus pela democracia e com outros grupos que têm uma posição progressista diante da situação. Bom, para a gente encerrar o programa, né, nós não podemos, vamos tratar aqui do último tema da nossa pauta, o agravamento da crise, lá na Ucrânia, a situação muito grave diante de um bombardeio, né, que foi feito aí na região, numa das regiões rebeldes do país, né? Inclusive uma mensagem, queria destacar uma mensagem que nós recebemos aí de moradores da região, né? Dizendo o seguinte, que o norte da LPR, como é que é a abreviatura? República Popular de Lugansk, está sob fogo pesado das Forças Armadas da Ucrânia, Stakhanov e Pervomaysk. As janelas se abrem das ondas de choque. Kirovask, Kalinhovo, Pervomaysk descem aos porões. Todos os calibres estão funcionando. No norte da República Popular de Lugansk, um burro completo. A tradução está mal feita aqui, mas foi feita do russo, pode ter alguns probleminhas, mas é uma mensagem recebida agora há pouco dos nossos companheiros lá na região. Há um forte ataque de artilharia de toda a frente e tanques girando em rotatória, né, atacando aí a República Popular de Lugansk, e o gesso está caindo das paredes. A terra está tremendo como um terremoto, né, dizendo ainda que aviões sobrevoam muito perto e as posições de combate estão pegando fogo, né, mostrando aí o que hoje à tarde apareceu como uma primeira onda de provocações, né, e com uma escola sendo bombardeada lá em Lugansk, né, e com a absurda acusação de que teria sido a Rússia, né, e o território bombardeado é um território aliado da Rússia, um território da Ucrânia que está buscando se separar da Ucrânia, né, e defendendo a sua aproximação com a Rússia, e tudo isso aí foi preparada aí uma provocação que rapidamente, inclusive na imprensa internacional, a gente viu aí o Biden, setores do imperialismo, acusando de que os responsáveis pelo bombardeio de Lugansk seria a própria Rússia, o que não faz nenhum sentido, né, porque a Rússia estaria bombardeando um aliado seu, né, contra as posições do governo central reacionário fascista, com setores fascistas da Ucrânia, que querem se juntar, né, eles que aparecem na imagem aí, com a suástica, né, e tudo mais. Bom, é o nazismo, né, são setores fascistas, e aí agora nós vamos ver o triste espetáculo, porque o pessoal está falando, acusando o pessoal e atacando a gente por um nazismo de palavras, um suposto nazismo de palavras, né, que não existe, né, porque todo ataque começou aqui com o caso Monark, que se pronunciou a favor, né, da liberdade de que grupos que defendem e têm uma posição pró-nazismo pudessem legalizar um partido no Brasil, né? Então, ele fez uso da sua liberdade de expressão de defender essa posição e nós nos colocamos contra, né, que ele fosse perseguido por expressar a sua opinião, como estabelece, inclusive, a própria Constituição. Bom, agora nós temos grupos armados, nazistas até os dentes, né, que estão atacando Lugansk, né, e, com isso, procurando aí fazer claramente uma provocação contra a Rússia, né, atacando os aliados da Rússia. Inclusive, essa região
né, de maioria de moradores russos, e por isso eles querem uma proximidade aí com a própria, formar aí uma federação com a própria Rússia. Bom, nós estamos diante aí de um agravamento da crise. No momento, né, eu queria destacar que o governo russo, o governo Putin, né, decidiu expulsar do país o vice-embaixador dos Estados Unidos, justamente, né, o vice-embaixador, né, que foi anunciado, isso foi anunciado ontem, né, o Bart Gorman, vice-chefe da missão dos Estados Unidos, era funcionário sênior da Embaixada dos Estados Unidos em Moscou, depois do embaixador, um membro-chave da equipe, obviamente, naquele país. Né? Isso foi provocado, né, diante de uma situação que os ataques desfechados pelo próprio representante diplomático, né, contra a Rússia, né, e as provocações realizadas a favor, né, de criar aí uma situação de conflito, de justificar aí as agressões do imperialismo contra aquele país. Bom, essa situação, obviamente, coloca aí um novo... pode levar a situação a explodir aí, a colocar a situação em uma nova perspectiva. Isso aconteceu no momento em que a Rússia tinha anunciado aí o início da retirada das tropas da fronteira do país, que é um direito do país manter as suas tropas nas suas fronteiras, né? E uma vez, inclusive, que a própria reivindicação da Rússia é que não haja a provocação da OTAN sobre o comando dos Estados Unidos de alargar, né, a sua presença militar para próximo das fronteiras russas, como no caso da Ucrânia. Né? E, inclusive, houve manifestações, inclusive, de membros do governo ucraniano dizendo que havia uma discussão sobre desistir, né, de pedir aí adesão à OTAN. Né? E, obviamente, que essas iniciativas, a gente não tem bem claro ainda o que está acontecendo, se são, provavelmente, essa política ela é de interesse, ela é estimulada pelos setores mais abertamente nazistas, fascistas, que integram o governo golpista da Ucrânia, né? E tem um apoio muito claramente no imperialismo, que fica claro, porque logo eles começaram aí os primeiros bombardeios, já os Estados Unidos e a imprensa capitalista se apressou em acusar a Rússia, né, de ter bombardeado os seus próprios aliados. Veja só que absurdo. Né? Nós vamos acompanhar, né, a gente chama você a ficar ligado aí na Causa Operária TV, no Diário Causa Operária, que com certeza os nossos programas vão dar muito destaque nas próximas horas a esse tema aí. Se for preciso, nós vamos entrar com edições especiais. Né? E está aí, companheiros da esquerda, está aí aqueles... Agora vamos ver, né? Nós queremos ver a esquerda condenando aí os nazistas ucranianos, né? Esses aí que aparecem claramente numa política de provocação, né? Que aparecem empunhando a suástica, né? Com saudações nazistas. Vamos ver se o pessoal vai se solidarizar com a Rússia, né? Com o povo de Lugansk, ou vai ficar do lado do imperialismo dos nazistas. Nazistas, esse sim, de carne e osso, e que aí não é palavra, não é expressão, aí é ataque, né? É artilharia pesada contra escolas, contra crianças, né? Contra um povo em condições bem mais fragilizadas, que é o povo de Lugansk, né? Que é a situação que coloca aí a possibilidade do agravamento do conflito na região e a eclosão mesmo de uma guerra, né, diante da provocação imperialismo. Nossa posição muito clara, ao lado do povo russo, né, ao lado do povo de Lugansk, contra as provocações, contra os grupos nazistas, o governo infiltrado, cheio aí de fascistas, de nazistas, né, que claramente atuam aí a serviço dos interesses do imperialismo norte-americano naquela região. Né? Fora o imperialismo da Ucrânia, né, abaixo, fora os nazistas, pela derrota, né, dos inimigos do povo, pela derrota da direita nazista e do imperialismo, né, na Europa, na Ucrânia e em todo o mundo.
Nós vamos ficando por aqui, vamos acompanhando essa situação. A gente tinha falado no começo do programa, só lembrar, né, o vice-primeiro-ministro russo, no meio dessa situação de crise, vamos ver se vai estar mantida, mas anunciou a viagem, a visita à Venezuela, Nicarágua e Cuba. É o Yuri Borisov. Ele está essa semana na Venezuela e vai para continuar aí o intercâmbio intergovernamental com os países em termos de cooperação econômica e comercial, conforme foi anunciado pelo próprio governo russo, né? Claramente, a Rússia, o Putin, que ontem se pronunciou a favor da autonomia, da autodeterminação dos povos da América Latina, né? Está procurando aí estabelecer, aprofundar as relações de cooperação com os países da América Latina, principalmente os governos duramente cerceados, embargados, né, pelo imperialismo norte-americano. Bom, fica aí a nossa... Está aí o Putin ao lado do... Vocês viram do Dias-Canel primeiro, né, depois o representante russo cumprimentando aí o presidente Daniel Ortega da Nicarágua e se reunindo aí com o Maduro. Bom, fica aí a nossa tensão, a nossa preocupação, mas também o nosso posicionamento firme, né, contra a política imperialista, contra a provocação, contra os nazistas, e, mais uma vez, muito claramente, né, que aqueles que se disfarçam de democratas, né, e que até tem nos Estados Unidos se chamam de democratas, seu principal partido, agem aí em cumplicidade com os nazistas, com os fascistas. Isso não é só lá, não. É também aqui no Brasil e é em todo o mundo, né? Se utilizando da direita para procurar defender os seus interesses contra os interesses do povo em todo o mundo. Um abraço, gente. Boa noite. Um forte abraço aí a todos os amigos do nosso canal. Obrigado aí à produção sob o comando do Gabriel. E resumo do dia, volta amanhã com as principais notícias do dia a partir das 20h30. Forte abraço a todos.